Olá, estamos aqui no Notícias da Cidade, na TV Cidade Livre, hoje com o vice-presidente da TV Comunitária de Brasília, o nosso companheiro Cícero Rola, que é um quadro da luta dos trabalhadores brasileiros, é secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal e é dirigente da CUT-DF. Seja bem-vindo à tua casa, Cícero. Muito obrigado aí pela essa oportunidade, estou à sua disposição. Cícero, a história da luta dos trabalhadores, não somente do serviço público, mas dos trabalhadores brasileiros, após a ditadura, você acompanhou todo esse processo. Você podia contar, os servidores públicos do DF, eles, antes de 88, eles não tinham sindicato, mas já existia associação. Como que era esse período antes de existir a autonomia política para a eleição do governador do DF? Como que os servidores, como que vocês se organizavam e lutavam? Bem, Pedro, primeiro eu quero agradecer essa possibilidade de estar aqui na TV Comunitária. Eu sou vice-presidente, mas não tenho contribuído muito por conta das tarefas que tenho assumido. Poderia, contribuir um pouco mais. Eu peço desculpas aos meus companheiros, estou tocando aqui com muita dificuldade, mas é isso mesmo. Segundo, foi um período de 20 anos da ditadura militar muito ruim para todos nós. Para tudo que você imaginar, para a cultura, para as pessoas, você não poder falar, expressar aquilo que você pensa, porque nós estávamos vigiados, não tínhamos liberdade nenhuma, e foi uma luta muito difícil, vários companheiros, nós pegamos vários companheiros no caminho. Você participou da criação da Associação dos Servidores do Distrito Federal. É aquilo que você disse, Nós não podíamos ter sindicatos, O sindicato só foi depois de 88, a Constituição de 88, de outubro de 88. Nós nos organizávamos através das associações de trabalhadores para tocar as lutas naquele período. E nós começamos, antes de 88, criamos várias associações por empresa e órgão e fazíamos a partir daí as nossas lutas, de reivindicação, de melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. E depois de 88 nós conseguimos, quando foi permitido, organizar esses trabalhadores. Já tínhamos um trabalho nas associações, que com aquela desculpa de fazer o trabalho social, nós aproveitávamos e fazíamos o trabalho político, pelas lutas, e também o trabalho de denúncia daquele regime, das dificuldades dos trabalhadores, da exploração dos trabalhadores. E um fato que marcou muito naquele período, e foi logo depois de 88, quando nós criamos a entidade sindical aqui de Brasília, foi uma luta dos servidores do SLU. Quando nós chegamos lá, Pedro, os servidores eram tratados igual cachorro. Tá? Isso ainda em 88 ou pós-88? Pós-88. Que eles eram... Imagina como é que era a vida deles antes de 88, que eles eram contratados pelo regime seletista. Depois de 88, houve a mudança de regime, eles passaram para estatutários. Ou seja, eles conseguiram uma estabilidade naquela mudança, mas devem ter sofrido muito naquele período que eram, antes de 88, que eram seletistas. Então nós fizemos um trabalho lá muito legal, assim, marcou muito a minha história, a minha vida sindical, porque a gente via naqueles trabalhadores, assim, esforçados, trabalhadores, assim, você me imagina correr atrás de um caminhão de lixo, assim, o dia todo, coisa... Mas uma vontade muito grande de lutar. E foi através dessa organização e dessa luta que a gente conseguiu mudar muita coisa lá dentro. Conseguimos efetivamente dar uma melhorada no salário, benefícios, criar condições efetivas para que eles pudessem trabalhar. Eles andavam num caminhão, me lembro muito bem na época, que eram aqueles caminhões só a casinha. Mas isso já era o sindicato? Já era o sindicato. Foi uma das primeiras lutas? Uma das primeiras lutas que nós fizemos aqui foi essa. E nós conseguimos com aquela luta, e foi difícil porque... a ação da polícia era muito forte, nós fomos presos. Quem era o governador nessa época? O Roriz. Foi na época do Roriz. Ainda era biônico? Era o primeiro mandato dele como biônico. Como biônico. Na verdade, pegamos todos
os mandatos do Roriz aqui. E a polícia era muito truculenta naquele... em algumas questões. A polícia, infelizmente, ela serve a qualquer patrão, ela quer dar porrada em trabalhador. Esse aqui é o problema, né? Assim, nós não podemos aceitar que uma polícia seja partidária, uma polícia de alguém que está no poder. A polícia tem que ser uma polícia cidadã, que atenda a todos, independentemente da credo, da raça e da cor. Mas, Cícero, antes de 88, quando houve o governador que foi criado o sindicato, vocês tinham com quem discutir as reivindicações. Ou seja, a categoria representada pelo sindicato encaminhava as reivindicações ao governador. Antes, parece que vocês discutiam no Senado as reivindicações dos trabalhadores. Na verdade, é porque tudo se resolvia por lá, tá certo? Mas assim, as associações que nós construímos lá... Eram várias associações. Várias associações. Nem todos os órgãos reconheciam as associações. Né? Então, primeiro foi uma luta danada para a gente ter o reconhecimento da associação como um instrumento de defesa da luta dos trabalhadores, né? Com aquela, entre aspas, defesa do social, né? E as questões eram discutidas no Senado, né? Que nós não tínhamos governador, o governador indicado pelo presidente da República, né? Mas aí nós começamos a fazer essas lutas e quando a gente conseguia construir um movimento forte, a gente acabava chegando no governador de plantão para resolver as coisas. Eu me lembro de muitas... Eu me lembro de uma vez, uma greve Terracap, que nós tínhamos já quase 30 dias de greve, né? Conseguimos fazer uma boa mobilização, mesmo com toda... o governo jogando pesado, ameaçando os trabalhadores, mas não conseguimos chegar no governador. Eu sei que em um determinado momento, que era uma tabela que a gente queria aprovar para a Terracap, aí o Roriz virou e falou assim, mas vocês querem que eu faça o quê? Nós falamos, quero que só aprove a tabela. Aí ele aprovou a tabela, nós estávamos na frente do Buriti, atendeu a reivindicação. E foram muitas lutas. Agora, aí, mas estas associações se uniram e construíram o sindicato. Só através dessa luta das associações que nós... Logo depois de 88, nós construímos o sindicato. Fizemos um congresso, né, com representação dessas associações e construímos... Você foi o primeiro presidente? Não, eu não fui o primeiro presidente. O primeiro presidente foi eu acho que o Orlando Carriello. É uma pessoa que não está mais do sindicato, né? Eu até não tenho mais nenhum conhecimento dele. Eu fui o terceiro presidente. O segundo foi o Nogueira. O primeiro foi só um mandato tampão. Aí teve a eleição do Nogueira, que foi já um mandato, e logo em seguida eu fui presidente por 2 mandatos. Né? Então você está aí aproximadamente um pouco mais de 20 anos na luta dos servidores públicos do Distrito Federal. Se eu for calcular o tempo que eu comecei, né, porque na verdade eu entrei na Terracap como autônomo, né, um contrato desses de autônomo de 6 meses. Como terceirizado? Como terceirizado, né. Então, eu já fazia greve na Terracap, eu era um dos agitadores da Terracap, sem nenhuma... os caras podiam cancelar meu contrato a qualquer momento, né? Mas eu também não tinha muito juízo naquele momento, né? Porque ou pelo contrário, tinha muito juízo, né? Mas assim, eu achava que aquela coisa interessante fazer, e eu ajudei muito nesse processo, mas comecei como autônomo. Então, se eu fazer a computação desse tempo, é muito mais de 22 anos que a gente está nessa luta. Agora, um fato interessante no começo, isso foi antes ainda da criação do sindicato. Eu tinha uma amiga minha que passava... Quer dizer, meu pai resolvia parar de estudar um tempo, ele falou, olha, você não quer estudar, não tem problema, agora você vai trabalhar. E tinha uma amiga minha que passava todo dia na porta da minha casa, você quer trabalhar? Não quero não sei o quê. Aí meu pai me deu uma dura nisso, eu esperei ela passar de manhã e perguntei, olha, eu quero a Dona Júlia. Dona Júlia é minha amiga, né, trabalhou comigo depois. Ela conseguiu um emprego para mim numa empresa de Sabina de concreto. Eu não quero falar o nome da empresa aqui. Eu fui trabalhar lá no... Como vendedor de materiais de construção? Não, eu fui trabalhar no escritório. Aquelas betoneiras grandes que vende concreto. Eu conheci lá uma motorista que eu gostava muito dele, eu sempre... Trabalhava no escritório, mandava muito meio da peãozada lá, era um maquinão. Era um moreno bem forte, alto, né? O cara trabalhava demais, virava a noite trabalhando. Você saía e voltava, ele estava lá aquele olho vermelho dele de virar à noite. O cara, quando não estava fazendo nada, estava lubrificando aquelas correntes daqueles negócios. Cara, ele saiu de férias, eu já tinha lá
quase 3 meses. E a empresa não estava pagando fundo de garantia, não estava depositando previdência, não estava nada. Para nenhum trabalhador? Para nenhum trabalhador. Eu sabia disso porque eu trabalhava lá na área de contabilidade da empresa. E eu vinha chegando, tinha uma moto que vinha chegando, eu vi um maquinão na porta, eu sabia que ele tinha saído de férias, né? Aí eu me assustei com ele lá, e fui conversar com ele, o que foi que você está fazendo aqui? Ele me disse, eu saí de férias, ninguém me pagou nada, lá em casa quando eu almoço no janta, e minha filha não vai para o colégio porque não tem dinheiro para comprar uma sandália. Aquilo me moveu assim. Mais dedicados, já tratado daquele jeito. A empresa não pagou. Já tratado daquele jeito. Aí eu falei, olha, mas que alguém tem que resolver isso. Eu tive uma ação meio maluca, entrei na empresa, peguei todos os documentos lá que comprovavam que eles não estavam pagando nada. Né? Eu era solteiro, né? Achava que aquilo era uma indecência, um tratamento da pessoa que se esforçara como maquinão. Eu procurei o Ministério Público, fiz uma confusão danada. E de uma maneira voluntária você fez a denúncia formal junto às autoridades da falta de cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Isso, não tinha sindicato na época, mas tinha Ministério Público, tinha Delegacia Regional do Trabalho. Certo. Até que passei um dia rodando e achei uma pessoa do Ministério Público que me encaminhou para o delegado do Trabalho. E a gente, quando eu estive lá... Isso você era um contratado de confiança, um empregado eu da trabalhava na contabilidade. contabilidade, mas era tipo um boy também lá, né? Certo. Eu tinha 18 para 19 anos naquela época. E aí eu sei que esse cara do Ministério Público me orientou e eu expliquei, mostrei toda a documentação. Ele falou, olha, se vocês pararem lá, a gente pode mandar uma diligência lá. Voltei para lá, conversei com o próprio representante lá orientou a fazer uma paralisação que a gente vai lá. E eu voltei para a empresa, conversei com os trabalhadores da capinãozada lá e falei, olha pessoal, vamos parar aqui porque o negócio está feio. Ninguém está recebendo nada, essa coisa aí de férias, de pagamento de garantia, de fundo de garantia, não está pagando nada. E logo que deu umas 8h30, eu liguei para o telefone que esse pessoal tinha me dado, né? E eu me lembro de um fato interessante, viu, Pedro, que foi quando o dono da empresa entrou. Era uma empresa multinacional, assim, esse cara ignorante demais, né? E aí ele perguntou quem estava organizando aquilo, o que a gente estava fazendo lá fora, não sei o quê. Eu liguei para os caras, aí, todo mundo confiando naquilo que eu estava fazendo. Eu estava morrendo de medo, cara, morrendo de medo. Não por mim, sabe, mas por aquele monte de pai de família que podia acontecer. Eu sei, rapaz, que os caras demoraram mais umas 10h30, chegaram, eu estava apavorado. Os caras entraram e saiu um representante deles lá e pediu para eleger alguém lá, né? E falou, é você que vai. E todo mundo apontou para mim, né? Eu sei que fui nessa reunião, a gente conversou, não deu acordo lá com a direção, tivemos uma reunião na DRT e foi a primeira ação que eu fiz na minha vida. Isso aos 18 anos? 19 anos, estou mais próximo dos 19 anos. Foi a primeira ação. Mas veja, Cícero, isso foi antes de ter o sindicato. Muito antes, antes. Já se passaram aproximadamente 24 anos, 23 anos que o Sindicato dos Servidores do Distrito Federal existe. Uhum. Ao longo desse tempo, quais seriam as principais conquistas que você avalia que a categoria obteve? Muitas lutas em relação à questão de plano de salário, plano de saúde, ou seja, nós conseguimos, a partir do sindicato, qualificar as nossas lutas, conseguimos fazer alguns movimentos juntos com todos os trabalhadores, nós representamos 2 regimes, nós fizemos muitas coisas em relação a isso, mas foi a politização e ideologização desse movimento, né? O sindicato não pode ser tratado como só as questões economicistas. Nós vivemos uma sociedade, tudo que acontece na sociedade diz respeito aos trabalhadores. E os trabalhadores obtiveram essas conquistas, a sociedade avançou e efetivamente hoje conquistamos, ainda não como desejamos, mas vivemos um Estado democrático de direito, mas foram muitas dificuldades para se chegar a isso. Não é fácil, não é fácil. Por exemplo, o massacre que a categoria viveu na Nova Cap. Conte-nos um pouco sobre esse momento difícil que a categoria viveu. Olha, havia uma política do governo na época que era retirada de benefícios dos trabalhadores. Retirar, porque a gente tinha 10, 15 anos dos nossos acordos, das nossas pautas. O governo resolveu retirar. Nós não concordamos com aquilo. Entendíamos naquele momento que era uma política que ia começar na Nova Cap, que ia se estender para todos os trabalhadores. Nós reagimos a isso. Nós chegamos cedo da Nova Cap, nós fechamos os portões da empresa, né?
com os trabalhadores, né? Ficamos Isso foi todos... em que ano mesmo? Foi em 99, novembro de 99. Nós conseguimos fechar os portões da empresa com os trabalhadores e colocamos que nós não íamos aceitar retirar aqueles benefícios que nós tínhamos há mais de 10 anos. E foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, o sindicato também, né? E passamos a manhã toda negociando. Eu me lembro que quando aconteceu o massacre, os representantes do governo estavam do lado, né? Secretário de Segurança, secretário de Obras, e eu estava fazendo interlocução nas negociações, e eu me lembro muito bem que o secretário na última negociação que eu tive com o secretário de Segurança, ele falou: olha, nós queremos negociar, nós não vamos permitir que retire dos trabalhadores esse direito. Ele falou: olha, está um programa, como é que é? Era não sei o que, sem tolerância. Tolerância zero. Tolerância zero, isso. Aí eu lembro que o secretário falou: olha, se vocês não resolverem ceder, nós vamos aplicar o tolerância zero. Eu falei: olha, acho que é o melhor caminho. Eu voltei para fora da empresa. E a gente continuou a negociação, tinha muitos policiais militares lá, o BOP estava lá, o portão estava fechado, eles começaram a abrir as grades do portão. E o Cláudio, um rapaz que perdeu a visão de um olho nessa luta, estava por dentro atrapalhando os caras a cortarem lá, para não ter nenhum problema. Eu pulei o portão, fui tirar o Cláudio de lá, e foi quando eles entraram com o BOP, pegando os trabalhadores desprevenidos, né, pelas costas, agredindo, atirando, batendo, arrastando o trabalhador machucado. E foi quando o Zé Ferreira foi assassinado na porta da Nova Cap, né, com mais de 22 balinhas de chumbo. 2 trabalhadores perderam a visão do olho e mais de 50 trabalhadores foram feridos naquele massacre, né, que teve uma repercussão internacional. Governador, quem era? O governador era o Joaquim Roriz. Joaquim Roriz. Mais uma marca do Mais Roriz. uma marca. E depois de tudo isso, nós reabrimos um processo, desobediência à ordem, fomos processados, nós sindicalistas, né? Até hoje nós não conseguimos, estamos ainda na justiça, brigando pela indenização daqueles que foram afetados por essa ação truculenta do governo e da polícia naquele momento, né? E o problema é que nós, logo em seguida, depois disso, nós fizemos uma greve de 64 dias na Nova Cap, logo depois do massacre, 64 dias na Nova Cap, e conseguimos manter todos os direitos dos trabalhadores. Ou seja, apesar de todo o sofrimento nosso, assim, foi essa luta que garantiu condições de trabalho, melhorias salariais. E por coincidência, por acaso, nós tivemos um outro problema logo em seguida, que foi a morte de um dirigente sindical nosso. Nós estávamos na greve da CLU e nós ficamos até às 11 horas organizando os piquetes, e o Gildo, que foi assassinado pela Polícia Civil numa manifestação em Ceilândia. Ele estava com 2 companheiros, ele tentaram segurar ele lá, ele avançou com o carro e recebeu 2 tiros pelas costas. Eu encontrei o Gildo, eu saí do sindicato junto com ele umas 11h30 da noite, fui encontrar o Gildo 6 horas da manhã, morto no hospital de Ceilândia. Isso foi logo em seguida desse massacre. Então foram 2... A polícia também. Também, só que a polícia civil, né? A outra foi a militar. Então foram dois... Cícero, a tua história, ela é de resistência, ela é uma história de combate, é uma história de conquista ao lado dos trabalhadores e do povo do Distrito Federal. Nós vivemos hoje um momento em que, em junho passado, ocorreram manifestações pelo Brasil. Inclusive, em julho, teve uma grande manifestação organizada pelas centrais sindicais. Como é que você vê, qual a importância, neste momento que o Brasil e que o Distrito Federal atravessa, do fortalecimento da luta sindical dos trabalhadores, no sentido de assegurar as conquistas já obtidas no passado e, ao mesmo tempo, avançar tanto na consolidação dos direitos dos trabalhadores como na garantia da efetivação dos serviços públicos para a sociedade? Primeiro que há mais de 2 décadas, onde tinha uma movimentação tão grande como essa. Eu me lembro da última movimentação, em 1900... Nós fizemos um ato de 100 mil aqui. Foi em 93, não sei, acho que foi um pouco mais... 97, quando o MST veio a Brasília. Então, assim, fazia tempo que nós não tínhamos essa movimentação tão grande, né? Muitas bandeiras levantadas pelas movimentações, diga-se de passagem, hegemonicamente jovens, né? Isso é legal, isso é importante, que
desperta no jovem, mais uma vez, a participação efetiva das discussões, né, de pautar a sociedade em relação às suas reivindicações. E o que eu acho e valorizo isso, né, valorizo muito. Claro que todos nós temos uma preocupação que a direita também age num movimento desse, né? É triste, até o papel criminoso que a mídia faz contra as lutas dos trabalhadores. É verdade, assim, eles criam imagem em relação ao MST, né? Mas eles valorizam, alguém do MST saqueou algum comércio. Agora, ninguém faz uma discussão, o que é o MST? Você pega uma pessoa que estava jogada, que você dá uma perspectiva de lutar por um pedaço de terra para plantar, sabe? É botar uma pessoa em movimento, mas isso eles não valorizam. Mas o MST valoriza isso. Quem conhece o trabalho do MST sabe o quanto que é importante. Para mim, é um dos movimentos mais importantes da história do Brasil. Tem um respeito enorme pelo... Cícero, mesmo você sendo o nosso vice-presidente aqui na TV Comunitária, infelizmente nosso tempo não é como a gente gostaria que fosse. Mas, continuando a pergunta anterior, ou seja, os trabalhadores eles têm que fazer política. Porque se não fizer política, os patrões farão e vão continuar utilizando o Estado segundo seus interesses. Qual a necessidade dos trabalhadores, qual a importância dos trabalhadores estarem influindo, participando, tendo seus candidatos inseridos na luta política do país? Olha, primeiro que eu acho que esse quadro está colocado lá, nesse Congresso, a composição do Congresso tem vários interesses. O agronegócio, os empresários, latifundiários, estão todos lá. E quem efetivamente coloca eles lá somos nós. Porque no dia da eleição, meu voto vale igual ao do maior empresário de Brasília. Agora, a gente vota de qualquer jeito, vota em qualquer um, não qualifica o voto. Tem gente que vende o voto, né? Esse é um grande problema. Até hoje existe isso, né? O cara dá uma sandália, depois da eleição te dá outra sandália, te dá o dinheiro para você votar. Então, quando você faz isso, vota em alguém sem ter conhecimento, você está dizendo para ele que ele pode fazer o que ele quiser, da forma que quiser. Então, efetivamente, tem uma das coisas que eu mais fico zangado quando alguém me diz que não gosta da política nem do político. É tudo que eles querem fazer. É tudo que eles querem. Agora, nós ganhamos, né? Estamos há 10 anos, 11 anos do governo. Nós resolvemos tudo, né? Inclusive, na questão do MST, o governo está devendo muito, tanto o governo Dilma quanto o governo Lula quanto o governo Dilma. Mas avançamos muito, né, nas questões sociais. Existe um círculo da miséria, esse círculo tem que ser interrompido com as políticas públicas. Você tem que dar perspectiva às pessoas. Então, nós, trabalhadores, temos que entender que lá dentro do Congresso, ou nas câmaras legislativas ou estaduais, hoje a gente entende que nós temos que colocar pessoas que são compromissadas com a luta dos trabalhadores para disputar com aqueles que têm dinheiro para comprar mandato. Porque teve um deputado aqui em Brasília que efetivamente comprou o mandato. Distrital, né? Distrital. Um cara que gasta 9 milhões numa campanha, ou seja, é muito mais do que ele vai ganhar em 4 anos de salário no mandato, tem algum interesse que é, no mínimo, suspeito em relação a isso. Então, mas a gente vota. Então, a gente tem que participar efetivamente, sabe? Quando você está discutindo com um vizinho um buraco, uma calçada, você está fazendo política. É a política do meu desejo. Cícero, você considera que os trabalhadores devem escolher os seus candidatos e apoiar, e eleger, e colocar nos parlamentos? Não tenho dúvida disso, né? Nós temos que ter lado. Né? Nós somos a maioria explorada. Nós vivemos num país capitalista que a gente vende a nossa força de trabalho para os empresários. E qual é a lógica dos empresários? É sempre o lucro. É sempre o lucro. Eu debati muito pela CUT na questão do salário mínimo, na correção anual do salário mínimo. Todos ganham com isso. Eu dizia para os empresários, olha, se os trabalhadores ganharem mais, eles vão comprar mais, vocês vão vender mais, e o governo vai arrecadar mais através dos impostos. Tem que haver uma distribuição de renda para que todos possam viver bem. Não dá para ter uma concentração. Por exemplo, eu quero falar aqui, eu não sei se nós vamos ter tempo, mas foi muito importante. Eu li um livro que você escreveu da história da sua família, do João Batista, né? Assim, eu fiquei muito, achei muito legal. Eu não sou muito dado a leitura, mas eu li com muita atenção, assim, me reforçou muito as minhas convicções em relação a isso, da radicalidade dele. E nós temos que ser radicais, sim, na defesa do povo explorado, daqueles que não têm condições. Tem que ter compromisso. É por isso que eu digo, a política a gente tem que discutir melhor como é que vota, porque os empresários se reúnem e definem
quanto vão gastar nos candidatos deles, que a gente vai votar, muitos vão votar. E nós, trabalhadores, não temos essa perspectiva. Acho que o caminho é a gente votar melhor. Quanto mais tivermos os governos, mais compromisso, melhor para todos os trabalhadores. Cícero, e a importância da comunicação comunitária? A gente vê aí que a grande mídia, ela pauta os debates, ela pauta a discussão política no país, ela forma opinião e ela manipula a realidade. Ou seja, agora mesmo com a vinda dos médicos cubanos para atender uma necessidade do povo brasileiro, enquanto há 70 mil engenheiros estrangeiros no Brasil, ninguém fala nada. Porém, médico que está vindo para fazer o trabalho que os médicos brasileiros, uma grande quantidade dos médicos brasileiros não querem fazer, que é ir para o interior do país, a mídia está dando porrada, ou seja, está manipulando a informação. Então, você como vice-presidente da TV comunitária, como é que você avalia a importância dessa comunicação comunitária nesse enfrentamento com a grande mídia que representa o capital? Primeiro, uma televisão livre de amarras, né? A manipulação é entender a mídia. A mídia brasileira está na mão de 6 famílias, 6 ou 7 famílias, que fazem, através da mídia, defendem os seus interesses. A gente discutiu um tempo da questão da regulamentação da mídia. Foi um estardalhaço aqui do Brasil, em todos os lugares do mundo, né? A mídia é regulamentada, né? Regulada diferente de você impedir o trabalho, de censurar. Agora, nós não temos, meus filhos, os seus filhos, não tem que ver qualquer coisa de qualquer jeito, né? Então, assim, eu vi uma matéria no jornal, de uma televisão, assim, a distorção total. Eles, para tentar macular a ação do governo, colocaram assim, o desemprego no Brasil cresceu e na Espanha diminuiu. Aí o Brasil passou de 6 ponto alguma coisa para 6,25, aumentou. Mas nós criamos mais de 19 milhões de empregos nos últimos 11 anos. Aí lá na Espanha, onde tem 25% da população economicamente ativa... E da juventude em torno de 50%? 50%, diminuiu 2,5%. Então, assim, a distorção que não fala a realidade. O Agnello lançou um programa, Pedro, que aí você abre jornais no outro dia, aí não tem uma linha disso. O que é? A tal da tarifa social. O que é a tarifa social? É reduzir ou até aqueles que não podem não pagar nada de conta de luz. Ou seja, pegar o dinheiro que ele ia pagar para comer, para comprar uma roupa para alguém, um sapato, e a mídia. 84 mil famílias de federal serão beneficiadas. E não saiu uma sabe linha. Por que não sai? Porque esse é um programa que tinha que sair na mídia nacional, para impulsionar a luta dos trabalhadores de lá, para que todos os governos fizessem isso. Agora, por que a miséria tem que existir? Porque eles usam a miséria para voltar a cada 4 anos para pedir voto. Porque se eles resolverem o problema do esgoto ou do asfalto, eles não vão poder lá voltar para prometer, para mentir, para negar. Entendeu? É isso, por isso que a gente tem que se organizar. Por isso que eu dou muito valor quando a gente cria uma associação de moradores ou um sindicato, ou seja, a construção de força para enfrentar aqueles que oprimem, né, do trabalho escravo, que ainda existe no Brasil, no século XXI ainda existe, da morte dos trabalhadores rurais sem terra, né, que não parou, essa coisa continua. Semana passada nós tivemos um líder quilombola assassinado no Pará. E não para, aquela região, assim, eu queria te parabenizar pela clareza daquele livro, assim. A gente, quando lê, eu leio pouco, quando o livro é bom, a gente vai imaginando na cabeça da gente os cenários, né? O teu livro, assim, eu consegui construir muitos desses cenários. Quando vocês chegaram lá na Amazônia, naquela casa de taipa que você relata no livro, a luta do teu irmão. E, na verdade, é uma luta da tua família, né? E é uma luta do povo brasileiro. E é uma luta do povo brasileiro, né? Assim, e a gente denuncia o massacre do Eldorado dos Carajás, né? Aquilo é um absurdo. Ou seja, nós temos que radicalizar na passividade em relação ao povo brasileiro. Não dá para trabalhador rural morrer por conta de que é um pedaço de terra para plantar. Essas coisas não podem acontecer no Brasil mais. Nós conversamos no Notícias da Cidade, aqui na TV comunitária, a TV Cidade Livre, com o nosso companheiro Cícero Rola, que é o vice-presidente da TV Comunitária de Brasília
e que é dirigente da CUT-DF e do SINDICER, Sindicato de Servidores do Distrito Federal. O Cícero é um companheiro que está aí há décadas na luta junto aos trabalhadores, na busca efetiva dos direitos, da conquista dos direitos e da construção de um mundo melhor. Cícero, vamos encerrando. O que você poderia finalizar aí a nossa conversa? Eu só quero mandar uma mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil e do mundo. Nós podemos mudar uma cidade, um estado, um país e até o mundo todo. Vamos à luta. É isso aí. Somente nós podemos fazer isso. Não podemos esperar, nem devemos esperar por ninguém. Obrigado, Cícero. Obrigado, agradeço. Nosso telespectador. Continue na TV Cidade Livre.